cada uma das cidades. Bom, na primeira reunião nós iniciamos aí dando o start, né, para que a gente possa exatamente estar aquecendo os motores para a semana. E a gente sabe que muitos aqui já estão participando há muito tempo, mas tem muita gente nova chegando. Sempre tem, né? Ainda bem que tem muita gente sempre se empolgando aí com o propósito do Instituto Lixo Zero Brasil. E essa é a ideia, que a gente possa fazer um alinhamento. Por isso, nós vamos promover reuniões todas as sextas-feiras, nesse mesmo horário, para que a gente possa estar debatendo, esclarecendo os pontos que ficarem sem entendimento. Alguns já têm uma forma muito clara, têm práticas já realizadas em suas cidades, mas é importante que a gente fortaleça esses coletivos, trazendo novas pessoas para dentro das organizações que vocês já trabalham, né, nessas cidades, e fortalecendo isso, né, por meio colaborativo. Bom, eu queria, Karen, pedir para você compartilhar aqui na tela a questão. Na tela não, na verdade a gente vai estar colocando a ata, né, da primeira reunião para depois vocês lerem. Essa segunda reunião nós também geraremos uma ata, pretendemos estar colocando lá no Drive até na segunda-feira no final do dia ou mais tardar na terça pela manhã, para que tenham acesso com antecedência, né? Para que a próxima reunião da sexta-feira que vem vocês já estejam familiarizados aí com o que foi discutido, com o que foi colocado. Mas eu queria começar, cara, queria que você subisse aí para mim, por favor, aquelas perguntas frequentes, que ali já tem algumas respostas, mas eu queria esclarecer e falar um pouquinho sobre aqueles pontos que ali estão, principalmente com relação aos embaixadores, das pessoas que estão querendo se tornar embaixadores, outros que já são, mas que ainda não têm uma experiência com organização da semana, e que a gente entende aí que é um momento muito interessante, porque a gente vai aprender na prática, né? E a Semana Lixo Zero, ela é aberta para que qualquer um possa organizar, seja um voluntário, seja um dono de empresa que queira fazer aí uma fala, ter um momento falando da questão de uma ação no seu mercado, na sua empresa, no seu bairro, na sua casa, e propagar isso, né? Então, isso é livre. E a questão das pessoas que desejam ser embaixadores, a gente vai estar focando nesse momento exatamente para poder trazer essa experiência, que vocês possam se conectar com pessoas de sua localidade, e aí aprendendo a trabalhar e vivendo esse momento, vocês já estarão começando a ter uma habilidade, né, desenvolver uma habilidade para se transformar em embaixador e fortalecer o coletivo na sua região. Muitas cidades estão chegando agora, e essas cidades elas não têm, né, ainda uma primeira pessoa, e aí a gente tem toda uma técnica de cocriação, de como fazer, e aí cada um daqueles que já são mais experientes poderão ajudar essas outras pessoas. Então isso é um momento muito bacana para que a gente possa exatamente enriquecer isso aí. Você consegue colocar aqui na tela, Karen, para mim, aquelas perguntas frequentes? Eu vou compartilhar aqui. Peço a vocês que vão colocando aí nos chats as perguntas, as novas perguntas que vocês tiverem, ou outras que queiram colocar, a gente vai estar respondendo à medida do possível. Não sei se a gente consegue responder tudo nessa reunião, mas aí pelo menos fica uma base para que na nossa geração de ata e alimentação dessas perguntas frequentes, a gente vai estar respondendo, né? Então, aí tem uma pergunta que fala aí qual o endereço do Drive que será disponibilizado. Hoje nós daremos aí o endereço desse material, tanto o material que vocês vão utilizar para poder fazer a comunicação da semana em suas cidades, que o Johan vai estar aí daqui a pouco falando para vocês, explicando qual a melhor forma de utilizar essas ferramentas, né? E a gente trabalhar isso.
Tem uma segunda pergunta que vem falando qual é o apoio que será dado aos embaixadores, né? A capacitação, engajamento, mobilização e layout básico de artes, por enquanto. Esse é o que a gente vem sempre fazendo nos anos anteriores e o que a gente também pretende estar disponibilizando. E por isso que hoje a gente vai estar aí disponibilizando esse link com as artes para que vocês possam estar trabalhando. E aí, óbvio, que tem outras necessidades, e cada região tem uma necessidade e vai mandando para a gente poder estar avaliando, né? Como será a capacitação sobre a proposta e quando ocorrerá, né? Então, como eu já disse, sempre às sextas-feiras, a partir das 10 horas, pela plataforma Zoom, nós vamos estar fazendo aqui esse bate-papo, com cada um podendo fazer a sua colaboração, para que a gente possa estar instruindo outras cidades e fazendo esse engajamento. Qual a data da Semana Lixo Zero? Ela vai acontecer de 24 de outubro a 1º de novembro. Aqui tá errado, eu vou corrigir, depois a gente faz essa correção, o cara já pode corrigir, vai ser até 1º de novembro, que vai inicia num sábado e vai até o domingo da outra semana. Não, é 23, Cádio. 23? Então, 23 a 1º de novembro. É óbvio que algumas localidades, algumas cidades vão falar, cara, mas eu tenho aqui uma necessidade de começar dia 22 ou dia 21, porque eu vou fazer uma ação política, discutir sobre políticas públicas. Isso é flexível, tá? A gente tenta fazer e agora por ela ser virtual, inclusive, tem uma condição de vocês fazerem reuniões gravadas e depois disponibilizar exatamente nessas épocas aí. Tem uma previsão de data para início da divulgação da Semana Lixo Zero? Bom, a última semana de setembro é o que a gente pretende, nós estamos programando para a gente começar a disponibilizar para o público da questão nacional. Agora, as cidades vão precisar se organizar para que a gente possa realmente conseguir dar uma divulgação apropriada para os patrocinadores locais ou com os compromissos que vocês forem tendo com cada um desses do mercado, né, onde vocês atuam. Nós pretendemos colocar na última semana de setembro as divulgações, vamos criar um calendário editorial para isso e seguir dessa forma. Tá? Então, estamos abertos aí a sugestões e a acolher vocês aí da melhor forma possível. Qual a data que o material de capacitação estará disponível? Bom, os materiais já serão disponibilizados nas reuniões, né, às sextas-feiras, mas a partir de hoje já vai ter aí um acesso ao link e conforme a gente for gerando novos materiais, nós vamos estar colocando lá para que vocês tenham acesso. Além do material de capacitação, que outras ferramentas e plataformas serão fornecidas? Nós vamos fazer um estudo, e aí é algo que a gente precisa saber, tem até uma planilha que nós criamos para que as cidades comecem a se manifestar e os voluntários, embaixadores ou pessoas que queiram organizar a semana comecem a colocar ali na aba qual é a sua cidade, se a sua cidade vai realizar, quando, o que você pretende realizar, para que a gente possa estar entendendo quais são as cidades, para a gente saber qual o tamanho desse volume e ver se a gente consegue, de alguma forma, se cotizar para que a gente tenha uma plataforma única em todas as cidades de apoio. Mas isso é uma expectativa, não é um compromisso, tá? E aí a gente vai tentar, até lá, ter realmente esse apoio. Mas, geralmente, as cidades têm organizado, cada um com seus patrocinadores locais, elas têm conseguido trazer financiamento para que possa ter as suas plataformas. Mas a gente pretende. Diga, Matheus. Comentário que diferente do encontro de Lixo Zero, onde a gente, os embaixadores, centralizavam as ações, agora na Semana Lixo Zero, o objetivo é que outros locais, outras instituições façam as ações. Então, não necessariamente vai precisar partir do embaixador ter as ferramentas, né? Seria, na verdade, o objetivo mesmo é a gente entregar essa responsabilidade para outras instituições.
A gente vai precisar, talvez, para marcar reuniões entre organizadores de evento, entre aquelas instituições parceiras, mas não necessariamente vai precisar ter eventos do coletivo. O objetivo maior mesmo é a mobilização e engajamento de outras instituições, e eles vão se virar, se vão fazer live, se vão fazer via Zoom, se vão fazer uma reunião interna da empresa, que seja. Então, assim, não, talvez o foco não está muito nas plataformas que a gente vai ter, mas no disponibilizar formas e ideias para que as outras instituições façam eventos, né? É muito importante isso que o Matheus está falando, para que a gente comece a deixar mais claro a diferença que tem do encontro de boas práticas, lixo zero, que acontece no primeiro semestre de cada ano, com relação à Semana Lixo Zero. A Semana Lixo Zero, ela tem essa organização por nicho, né? Ela é uma plataforma de divulgação, e aí os embaixadores, os voluntários de cada cidade, a ideia é que eles consigam exatamente fazer um teste de engajar outras pessoas e comecem a organizar ações que possam estar sendo divulgadas dentro da Semana Lixo Zero. Então, existe aí uma diferença do coletivo organizar, que ele faz com o encontro, para a semana, como o Matheus colocou. Então, nesse momento, é interessante porque vocês começam a trazer outras pessoas de outros nichos, né, ou de nichos específicos que precisam ser trabalhados para que a gente possa estar trazendo e melhorando esse engajamento na região de vocês. Essa é a ideia. Se tiver dúvidas, a gente vai voltar a falar sobre isso. Eu vou estar junto com a equipe aqui e quem quiser ajudar, nós vamos estar atualizando o nosso manual da Semana Lixo Zero para publicar na próxima semana, e que é exatamente trazendo isso com exemplos de nichos que existem no mercado hoje, quais são os nichos em potencial, para que a gente possa exatamente entender o que é a Semana Lixo Zero e como que eu posso realizar. Então, aí teve uma outra pergunta com relação ao LZB. Poderia fazer um resumo dos encaminhamentos da reunião? Isso já está disponibilizado nesse link lá, que nós vamos divulgar daqui a pouquinho para vocês. Eu acho que a Karen já até colocou no chat, né, para que vocês possam estar fazendo. E as dúvidas que persistirem, por favor, mande aí para contato@ilzb.org. À medida do possível, nós vamos estar esclarecendo. A quem pedir ajuda para perguntar sobre minha proposta de programação na minha cidade. Vocês podem solicitar apoio por e-mail, mas é aquilo que no contato@ilzb, mas é o que o Matheus bem disse, né? Importante, de repente, vocês se conectarem a outros exemplos que tem próximo a você e alguns outros embaixadores e voluntários que possam te ajudar para que você traga esse engajamento com outras pessoas que muitas vezes não realizaram, mas querem fazer uma determinada ação na sua empresa, no seu bairro, na sua casa, e divulgar junto com a semana dentro desse painel maior. Como me inscrever para ser embaixador? Essa é uma pergunta que a gente tem recebido constantemente. Nós pedimos para poder enviar também para o nosso contato@ilzb.org, quem tem interesse, mas nesse momento nós estamos com o foco de organização da semana, e o fato de você ainda não ser embaixador não é um pré-requisito que vai impedir de você trabalhar e realizar a Semana Lixo Zero na sua cidade. Você pode e deve fazer um evento, ou mais de um evento com outros, e empoderar outras pessoas também para que eles façam, sem essa necessidade ainda de você ter o título como embaixador, né? E na sequência nós estamos organizando para que possam acolher os embaixadores, os novos e os que já fazem parte de uma maneira mais aprimorada, inclusive. Bom, há pessoas tentando se inscrever para ser embaixador, né? Que é exatamente essa questão, como eu coloquei aqui. Nesse momento, a gente vai você pode realizar sem ter esse impedimento, tá bom? E logo na sequência, mande aí para o contato@lzb.org, que nós vamos estar acolhendo vocês à medida do possível. E aí a gente vai estar preparando um treinamento para acolher os novos embaixadores e fortalecer aí esse movimento. Qual a orientação para quem está entrando no movimento agora?
Como eu já disse anteriormente, a construção da Semana Lixo Zero é uma boa ferramenta para que vocês possam conhecer um pouquinho melhor como que ele acontece e se conectar a pessoas que já têm uma determinada prática para poder ajudar você nessa orientação de aquecimento e animação de território. Então, vamos nos conectar uns aos outros, sejam com outras cidades ou mesmo dentro da sua cidade, para que a gente possa fazer uma semana esplendorosa. Nós temos, na verdade, como meta atingir 250 cidades esse ano. Precisamos muito de vocês para que a gente possa realmente conseguir atingir esse número. Ano passado foram quantas cidades, Matheus, que nós conseguimos chegar? Está sem áudio. No Brasil, eu acho que deu 98, 99, mas tiveram algumas em Moçambique e Portugal. Aí chegou a 105. Legal, gente. Então, o desafio é muito grande, até porque estamos aí nesse novo normal, mas, por outro lado, a questão de ser um evento virtual, né, em sua grande maioria, isso também facilita para que outras cidades possam participar nesse primeiro momento. É óbvio que tem algumas cidades que vão até tentar e vão fazer alguma ação presencial, e isso é uma decisão de cada cidade, depende de como é que vai estar a questão do distanciamento social, para que vocês possam fazer sem risco e sem gerar nenhum estresse maior. Tem aqui perguntando sobre candidatos poderão participar da Semana Lixo Zero. Colocamos que não, né? Os candidatos sugerimos participar, inclusive, de uma organização que está sendo feito agora, que vai ser lançado, a gente está terminando de formatar hoje, para poder lançar às 14 horas, com candidatos que já praticam a jornada Lixo Zero. Isso é muito importante dizer para vocês. O Instituto não está fazendo uma promoção de sair convidando pessoas a serem candidatos a prefeitos ou vereadores para vestir a nossa camisa como Lixo Zero. Não, é o contrário. São pessoas que já participam do movimento Lixo Zero, já estão na jornada Lixo Zero, já estão praticando isso em suas cidades como embaixadores, como voluntários, como agentes públicos que já estão fazendo isso, e nos procuraram para poder falar, cara, nós gostaríamos de ter o Instituto junto conosco para nos orientar, para que a gente possa fazer uma campanha limpa, uma campanha que esteja alinhada ao conceito Lixo Zero e que a gente tenha um compromisso assim que formos eleitos para poder seguir na nossa legislatura ou na nossa governança desta forma como um candidato que ele pratica e tem na sua matriz, na sua campanha, as suas propostas alinhadas ao conceito Lixo Zero. Então, hoje às 14 horas, tem o Representa Lixo Zero, que está sendo criado agora, com alguns candidatos, pessoas que já são hoje embaixadores de Lixo Zero, já estão há bastante tempo. Nós já temos aí algumas pessoas como o Marquito e o Pedrão, né, Matheus, se não falha a memória, que já estão na legislatura hoje, que estão trabalhando, e tem outros que estão defendendo. Nós temos também o deputado Vavá, lá de Belém, que inclusive foi certificado o primeiro gabinete na Câmara Federal Lixo Zero, que é dele, certificado pelo Instituto. E tem vários outros candidatos. Matheus, quiser citar algumas pessoas que já estão aí, mas hoje às 14 horas nós vamos estar falando sobre isso. E aí eu não queria trazer esse tema para a Semana Lixo Zero. Eu só coloquei isso aqui nas perguntas frequentes, porque é necessário que a gente responda a vocês, mas esse não é o fórum para a gente estar debatendo sobre isso. Então, aqueles que são interessados e que nós vamos precisar realmente fazer esse engajamento, que queiram convidar algum candidato a vereador ou prefeito de sua cidade, que já está na jornada Lixo Zero junto com vocês,
estamos abertos para poder acolhê-los e seguir nessa luta. Matheus, por favor. Não, eu acho que é isso. Hoje tem a Alice, né, de Tuiutaba, Vanusa de Chapecó, tem a Flávia de Curitiba, será, não lembro, eu acho que, bom, que eu lembro que, assim, são esses, tem mais, tem a Luísa de Florianópolis, Vitória, vai ter uma reunião hoje às 14 horas sobre o Representa Lixo Zero, vai ser aberto, sim, o objetivo é formar e fazer um planejamento de campanha Lixo Zero em conjunto, né? Então, todo mundo está dando ideia, estão levantando possibilidades e tudo mais, e até hipóteses de trabalho, né? Com cronograma, todo mundo meio que junto. E sim, vai ser o Sabatini que está coordenando essa reunião, mas vai ser às 14 horas pelo Zoom. A gente pode divulgar daqui a pouquinho. Assim, você tem o link já, Matheus, para divulgar aí agora no chat, ou a gente coloca no grupo? Não, a gente manda no grupo depois, que eu não estou nem logado no Zoom do Instituto. Mas vai ser aberto sim, a gente vai mandar, que está sendo iniciado, até foi lançado agora e tudo mais. A gente conseguiu terminar logo ontem, então tá tudo meio que em cima. Mas ainda tem tempo até começar a corrida, né? Então tá com tempo. Só responder, então... Samuel, em verdade isso que tu fala, que a gente sempre passa, né? A gente teve um gap aqui de umas 3 semanas, quase um mês, na verdade, que a gente ficou sem quem passasse, né? A gente estava fazendo recepção de embaixadores, né? Não estava o tornando, mas sempre que aparece alguém de alguma cidade que tem embaixador, a gente encaminha para o embaixador local. Então, isso que tu falou aí, eu sei o caso que tu tá falando, é um caso, mas não é verdade isso. Bom, é isso, gente. A gente vai estar tentando aí atender a todas essas questões, né? Aqui pergunta sobre a questão da cartilha ou apresentação para candidatos e vereadores. Então, isso também vai ser tratado nessa reunião que nós vamos estar disponibilizando aí pelos grupos, né, do Instituto. A gente manda daqui a pouquinho essa reunião que vai ter às 14 horas, e aí sim a gente pode tratar desse assunto em específico. E outras dúvidas que persistirem, pode mandar para o contato@ilzb.org, que à medida do possível nós vamos resolvendo. Bom, algumas cidades já têm a programação para este ano ou de anos anteriores que podem compartilhar, né? Bom, orientações e exemplos serão apresentados nas reuniões de capacitação que nós vamos estar continuando, em especial na próxima sexta-feira, quando a gente vai estar apresentando a atualização desse novo manual da semana, não que ele seja novo, trazendo grandes novidades, mas alguns alinhamentos, inclusive os exemplos de nichos que possam atuar, e naquilo que o Matheus colocou anteriormente, a importância de como organizar a semana, que é engajar e mobilizar para que outras pessoas queiram fazer ações e essas ações sejam divulgadas na Semana Lixo Zero da sua cidade e, consequentemente, na Semana Lixo Zero nacional. Bom... Cádio, só respondendo uma pergunta aqui sobre o site. No ano passado, a gente fez o site, né? Lá criação de quase 100 sites e isso custou bem caro e só 25% das cidades usaram. Então, esse ano, assim, a princípio não vai ter site. O pessoal não usa, então não tem por que fazer, né? São poucas cidades que usaram. Então, a princípio, não está a fazer. A gente também está, em paralelo, está avaliando isso, e existem algumas outras possibilidades de como que a gente vai trabalhar para organizar e divulgar esses relatórios. Então, é uma construção que nós vamos estar fazendo aí a toda semana, e essas perguntas são realmente muito pertinentes para que a gente possa pensar quais as soluções e exatamente as reuniões que são possíveis, né, de serem realizadas junto aí com vocês. A gente queria falar também sobre transformação ética.
que é um evento que nós, agora, nesse momento da pandemia, o Rodrigo Sabatini está criando, e é muito importante o apoio de vocês como embaixadores. Eu queria convidar o Rodrigo Sabatini para falar um pouquinho, rapidamente, Sabatini, por favor, aí sobre a transformação ética. Você está por aí? Estão perguntando aqui no chat quem mais é de Mato Grosso, se puderem se manifestar pelo chat também e se conectar às pessoas que estão falando aí, seria legal. Sabatini está por aí? Quer falar um pouquinho, Matheus? Você que trabalhou lá no site e tal, tem mais informações mais frescas sobre transformação ética? Está com o Bom, áudio fechado. na verdade, é aquilo que eu falei ali, né? Não, o pessoal está começando a trocar ideias ali. Foi feito um grupo com aqueles candidatos que a gente sabia que já estavam se programando, que a gente tinha conhecimento. E a ideia é que exista uma troca entre pessoas que tenham essa ideia. E a gente vai fazer vai ter um formulário que eles vão preencher e após isso a gente vai fazer essa análise desse formulário em cima daquilo que ele colocar como ideais dele, né, e até analisar o perfil dele para ver se é realmente o, né, se ele tem compatibilidade, né, com os nossos princípios. E aí a gente vai acrescentar ele tanto no site quanto no grupo de WhatsApp. Tem um grupo de trabalho, tem um drive também nesse grupo com várias ideias de campanha para todos os meses, para todas as semanas, né? Vão ser 7 semanas só de campanha esse ano. Então, tem ideias para cada semana, de conteúdo e tudo mais. O pessoal está compartilhando tudo lá. Então, tá bem legal, assim, a formação, as ideias, o cronograma. E a ideia justamente agora eu vi aqui de Santos, tem um vereador de Santos também lá que vai sair, agora não esqueci o nome dele, mas tem. Então tem já umas 7, 8 pessoas aí. Marcos E Libório, se não me engano. isso, agora. Então a ideia é ser uma construção esse grupo. Mas a gente criou esse selo, né, que é o Representa Lixo Zero, onde eles vão poder usar também nas redes sociais, nas artes deles, para dizer que eles estão representando também essa bandeira. Mas eu queria que você falasse, ou o Sabatini, que eu tenho chamado aqui, porque eu vi uma manifestação dele, é sobre o evento Transformação Ética, que foi criado junto com o Cláudio da Marca, e que há uma importância muito grande dos embaixadores participar, porque é o seguinte, nesse momento que nós estamos vivendo com a pandemia, nós começamos a fazer várias reflexões, inclusive acompanhando o que tem acontecido de lives e outras iniciativas a mais de vários embaixadores pelo Brasil. E as pessoas estão falando muito nessa questão da qualidade de vida, como é que a gente deve respeitar, qual é a ética que a gente deve se posicionar. Né? Estamos num momento que as pessoas estão perdendo empregos, outros estão exatamente procurando novas oportunidades, negócios que estão desaparecendo e outros que estão surgindo. E qual é a ética dentro disso, o que a gente deve estar discutindo e fazendo para que a gente tenha um posicionamento proativo, né, para que a gente ajude os embaixadores em cada uma dessas pontas e o Brasil como um todo, né? Então foi criado aí esse evento que é o Transformação Ética. E aí, Matheus, queria a tua ajuda para falar um pouquinho sobre o conteúdo dele. Cara, eu tô assim, não tô tão por dentro para falar. Eu tô atrás aqui da apresentação deles, talvez ajude, né? Com certeza. Você tem aí o link da que você divulgou, da landing page, e aí você É coloca verdade. no chat, e aí, de repente, isso depois as pessoas também podem ver com mais calma, né? Boa, Mas é boa. importante eles saberem, e aí coloca no chat, e aí as pessoas vão acessando, a gente conta muito aí com a colaboração de todos vocês.
né? Nesse sentido que a gente precisa estar realmente pensando um pouquinho nesse posicionamento como um todo para todos nós. Bom, as nossas reuniões a todas as sextas têm esse objetivo, né, de estar fortalecendo e entendendo quais são essas dúvidas, porque cada cidade tem uma realidade. E dentro exatamente dessa realidade é que a gente vai estar buscando atendê-los, né, sempre nesse enfoque de que nós seremos um apoio para que vocês consigam engajar e mobilizar outras pessoas, gerar, convidar novos embaixadores, empresas para atuar em suas regiões de uma maneira que cada um ajude mais a fortalecer o movimento, mas sendo organizado pelas regiões de vocês. Eu queria convidar o Johan, acho que ele está por aqui, para apresentar aí os materiais que foram desenvolvidos e como que esses materiais poderão e deverão ser utilizados, né? E logo, logo a gente abre aí para algumas perguntas ao vivo e a gente vai debatendo e vai respondendo sobre isso. Johan, por favor. Opa, beleza. Só eu vou abrir o link aqui, daí eu vou compartilhar a tela para o pessoal ver. Tá? Coloca ele como host aí, Karen, por gentileza. Pode usar, tá? Já dá para fazer? Então, beleza. Libera seu áudio, Karen, que aí você explica ele. Ah, tô colocando aqui, calma aí. Não, tranquilo. Então eu vou... Bom, pessoal, o Matheus colocou aqui o material do Transformação Ética para que vocês possam conhecer. Logo, logo vai estar colocando um site no ar e aí vai facilitar. Contamos com o apoio de vocês. Segue aí, Johan. Então, beleza. Então, todo mundo está vendo aí a pasta no Google Drive? Essas pastas aí? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Bom, aqui foi separado da seguinte forma, pessoal. Esses arquivos abertos PSD são arquivos de Photoshop. Então, para quem quer mexer na arte aberta completa, né, com todos os elementos e tudo que é possível por meio do Photoshop, pode abrir esse, né? Também tem a questão eu acredito que você consegue abrir no Corel também, se você utilizar, mas às vezes pode dar algum errinho ou outro, sim. Mas, né, daí aqui tem todos os templates em PSDs, né, para vocês utilizarem, ó, como vocês estão vendo. E daí tudo aberto, né, tudo editável. Daí eu coloquei aqui também, para esses que forem mexer no Photoshop ou, né, para quem for mexer em algum tipo de programa, as fontes, tá? Então vocês podem baixar as fontes aqui e instalá-las no computador. Daí tem a fonte do logo, e também tem a fonte, né, que acaba sendo utilizada em volta ali, né, como suporte. Daí vocês podem ver, vocês podem olhar, por exemplo, os templates prontos e se basear neles para construir o que vocês, né, acharem interessante. É sempre legal ter, é sempre importante, na verdade, que tenha o logo da semana e do instituto, tá? Isso é uma coisa que a gente está tentando padronizar aí. Então, daí Johan, assim... Então, Johan, por favor, estão fazendo uma pergunta aqui, se tem como disponibilizar os arquivos abertos para Corel. O PSD não abre no Corel. Pois é, daí fica difícil porque eu também não uso Corel, assim, eu não tenho ele nem instalado no meu computador, mas eu posso ver se é possível, porque o Denner tem o Corel. Eu posso pegar o arquivo em PSD do Johan e transformar em Corel, eu disponibilizo também. Então fechou, tá resolvido aí. Vai estar em Corel também, então, tá? Daí, se vocês precisarem de mais alguma coisa, a gente coloca daí lá também, beleza? Então tá, voltando aqui. Daí aqui nós temos, antes de falar dos PNGs, eu vou falar aqui dos templates, tá? Esses templates 1, lançamento, templates 2, mensais, templates 3, webinários, são templates
previamente prontos, né, para ir para o pessoal que talvez não queira montar tudo do zero ou mexer com os PNGs que eu já vou explicar. Então você clica aqui e ele vai ter esses padrões, né? No caso, uma coisa que vocês podem fazer, ó, abrindo o padrão aqui, é colocar a logo de vocês nessa região aqui, entende? Às vezes procurar alinhar ela com os logos que estão aqui do lado para não ficar torto, né? E daí vocês podem utilizar, a gente também vai disponibilizar aqui um texto padrão, mas vocês podem também, né, porque o texto padrão ele é só para inspirar vocês ao que escrever, né? E também porque esse texto padrão ele faz uma relação com o Lixo Zero Inspira Minha Cidade, né? Que é importante a gente estar batendo martelo nesse assunto, né? Não sei se algum de vocês não tiveram a oportunidade de estar presente na semana passada, mas o objetivo dessa campanha é tornar claro que o objetivo do Instituto, né, é inspirar as pessoas. No caso, inspirar a minha cidade, porque a semana está acontecendo ali. Então, a gente está tentando trazer esse inspirar para todo tipo de comunicação possível, né, seja textual, visual, né, ou outros meios, né, que vocês vão acabar fazendo. E daí aqui tem os templates 2, que são praticamente de reforço. A ideia aqui é para colocar uma mensagem, né, no centro, que é o Lixo Zero Inspira Minha Cidade A. Daí você coloca aqui uma mensagem. A ideia desse post aqui é que você pode fazer dele um carrossel. Então, se você arrasta para o lado ali no Instagram, pode ter fotos da comprovação disso aqui que você falou que o Lixo Zero inspira. Então, você falou lá, o Lixo Zero inspira minha cidade a ter escolas lixo zero. Daí o cara arrasta para o lado, ele vê um monte de ações dentro de escolas, de vocês implementando essa ação em uma escola específica, né? Por que que eu acho legal que vocês tentem trazer imagens? Porque o objetivo do Instituto também não é só falar, né? É mostrar. Então, quanto mais imagens, mais conteúdo que vocês tenham aí no Drive de vocês, de cada cidade, pode também ser conteúdo do ano passado, mas o que importa é estar mostrando para essas pessoas visualmente também como isso acontece, né? E daqui tem A vários questão modelos. da prática, né, Johan? A prática inspira, né? Quer dizer, Exato. tem inspira, mas a prática arrasta, né? Então, quando você mostra ali o exemplo do dia a dia, facilita muito isso aí. Daí aqui vão ter vários templates para vocês utilizarem. Na verdade, são só 4, esses 2 aqui foram extra. Mas, e daí vocês podem variar, né, conforme eu falei agora. E daí um terceiro, como é digital, né, muitas pessoas não vão poder estar fazendo a versão física aí, digamos. Então, a gente criou esse template de webinar aqui, ó, que ele é bem simples de editar no Canva. Tudo isso é muito simples de editar no Canva, né? Porque por que a gente mira no Canva aqui para falar para vocês? Porque o Canva, ele é uma ferramenta que ele é grátis e você pode utilizar ele de uma forma mais fácil, né? Você utiliza ele no seu celular, você utiliza ele no computador. E tá vendo esse espaço aqui, ó? Essa bola específica aqui? Isso aqui não tem nenhuma imagem. Então, no Canva, o que você vai fazer aqui, ó? Quando você quiser adicionar uma imagem embaixo dessa bola para ele ficar bonito, que nem aqui, ó. Vou mostrar o exemplo para vocês, tá? Só para vocês verem. Ó, por exemplo, aqui, ó. Você consegue a imagem, você está vendo que a imagem ficou exatamente dentro desse ícone aqui, né? Então, para fazer isso no Canva, com aquele template que eu acabei de mostrar para vocês, vocês vão colocar a foto da pessoa na camada de trás desse template que você vai jogar lá no Canva, né? Então, você vai deixar essa imagem aqui toda na frente e a imagem da pessoa que você quer que esteja dentro do círculo atrás. E daí você redimensiona ela para esse espaço aqui, tá? E daí vocês adicionam informações aqui, ó, por exemplo, informações da pessoa especificamente. Se vocês quiserem adicionar mais uma informação aqui também dá. Aqui a gente colocou um espaço para data, né, coisas específicas. E você também tem um espaço para logos aqui. Não sei se vocês conseguem ver quando eu mexo assim com o mouse, né? Mas daí vocês têm esse espaço para logo, tá? E para uma última questão agora, para as pessoas que querem ter mais liberdade, né? E utilizam programas, pode ser no Canva também. A gente preparou essa sequência de PNGs aqui, ó,
que basicamente são todas, tudo que está nessas artes que eu acabei de mostrar para vocês em pedaços de imagem. Então, vocês vão poder mexer livremente. Por exemplo, coloquei um fundo aqui, ó, do tamanho de um post de Instagram. O tamanho do post de Instagram é 1080 por 1080. Então, aqui ele já está. Se você jogar isso aqui numa arte do Canva, ele vai pegar a arte inteira. Então, aqui é uma textura de reciclagem, né? Daí nós temos esses elementos aqui, por exemplo, ó, para colocar data, se você quiser dimensionar. Temos os elementos da própria semana, ó, que foi utilizado naquele post que vocês viram, que vocês podem pegar isso, redimensionar, colocar de outro jeito, né? O legal disso aqui é que te permite ser livre dentro do padrão que a gente está criando, né? É óbvio que você pode seguir o que a gente criou, porque a gente tentou encontrar uma forma de deixar tudo equilibrado, né? Mas você também pode ter liberdade, ó, de mexer com o que você achar melhor, assim. E, caso vocês precisem de mais coisas, pode falar para a gente que a gente vai disponibilizando esses pedaços de imagem, tá? Ó, é sempre pedaço de imagem. Então, quando você for colocar isso aqui, só esse verde vai estar aparecendo, entendeu? Temos aqui os logos também, para vocês mexerem à vontade, ó. Temos até esse aqui não vai aparecer, mas é o Lixo Zero Inspira, minha cidade, tá? Tá escrito aqui. Porque daí vocês podem utilizar isso também. Então, ó, tem até ícones pequenos para vocês enfeitarem a arte, se vocês quiserem, entendeu? Então, tá bem livre essa questão do PNGs. A gente fez esses 3 formatos para que vocês tenham bastante variedade, tá? Então, vocês vão ter os arquivos abertos em PSD e Corel, vocês vão ter os templates previamente prontos para aquelas pessoas ali que, né, às vezes não têm muita habilidade, tem muita dificuldade, e vamos ter os PNGs para vocês mexerem como quiserem dentro do Canva. E como suporte, eu falei com o Cadmo, né? A gente pode estar fazendo uma call específica para as pessoas que têm dificuldade em mexer no Canva, para a gente fazer um tutorialzinho de como mexer, né, com esses arquivos no Canva para você ali, coisa simples, coisa rápida, não é difícil, né? E a gente pode ensinar para vocês, tá? Para vocês mexerem quando for necessário. Mas a princípio é isso. Tem esses 3 formatos, e se vocês tiverem dúvidas de tamanhos, por exemplo, qual que é o tamanho do Instagram? 1080 por 1080 pixels. Qual que é o tamanho de um story? Né? Se não me engano, 1920 por 1080 pixels. E daí a gente pode passar também, a gente pode fazer esse documento e deixar ele aqui, ó, na pasta para vocês, com tudo bonitinho, para vocês também terem esse... É uma coisa que eu acabei de perceber que pode ser útil, né? Então, a gente pode deixar aí também. Mas, a princípio, da minha parte, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, né? Obrigado, Johan. Valeu, Johan. Como o Johan colocou aí, pessoal, eu conversei com ele, Matheus, combinamos o seguinte. A agência deles é uma agência que está nos apoiando aí na semana. E, como ele disse, para cidades que tiverem interesse, vocês podem estar se manifestando para que a gente monte um dia para ele poder fazer um passo a passo com vocês, quem não tenha nenhum tipo de habilidade, ou aqueles que já têm uma determinada habilidade, mas que tenham dúvidas. Alguns outros materiais que vocês acham que sejam necessários para poder serem criados, a gente pode avaliar conforme for a demanda das cidades, porque a gente também não pode estar criando nada só específico para cada um, porque senão a gente vai ter, se tiver 50 pedidos e cada um diferente do outro, a gente não tem como atender, e não é esse o objetivo. Nosso objetivo é ensiná-los e dar quanto mais autonomia a gente conseguir passar para vocês, melhor. Esse é o foco, para que vocês possam realmente conseguir, junto das pessoas que participam junto com vocês, organizar. E se por acaso também nós combinamos com a agência aí do Johan e do Denner, se vocês tiverem interesse em contratá-los, por favor, fiquem à vontade, só perguntar, passamos os contatos, ou o Johan, se já quiser colocar o seu contato aí, ou o seu e-mail, ou o seu site, para que as pessoas que tenham interesse, que de repente tenham um patrocinador e na sua região você tem que fazer uma entrega mais específica, mais elaborada para esse patrocinador, então vocês podem terceirizar isso contratando a agência deles
né? Essa é uma ideia, isso não é obrigatório, é só uma questão de sugestão. Tá bom? Bom, gente, como eu falei, a próxima reunião a gente pretende estar disponibilizando um manual atualizado com esses pontos mais específicos. E aí agora eu queria abrir para perguntas. Quem é que queira fazer alguma pergunta, além das que já foram colocadas no site, aqui no chat, para que a gente possa estar trabalhando e dando algumas orientações que forem possíveis. Tem alguém que queira falar? Johan, estão pedindo aí os seus contatos, tá bom? No chat. Vou passando aqui já, só um pouquinho. Beleza. Matheus está por aí? Quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre dúvidas que tem da semana, esse novo normal, questão dos webinários? Bom, está perguntando aqui, o logo do movimento na cidade é padronizado ou podemos criar um? Como o Johan colocou ali, vocês têm ali geralmente o logo do coletivo da cidade, e aí vocês trabalham a apresentação desse logo junto com a logo do Instituto, com o Inspira, e da semana para isso. Essa é a ideia, que a gente esteja sempre associando a marca de vocês, da organização em suas cidades, com a logo da semana com o Instituto. Então, por exemplo, se você tem um patrocinador, que pode ser um caso também, e você tem um acerto com ele para fazer uma divulgação de algum post, você pode colocar ali a marca da semana com a marca desse patrocinador e divulgar dentro do seu coletivo. Esse material já está disponível? Sim, ele já está disponível. Se você procurar aí no chat, já tem o Drive, né? E dúvidas que tiverem ou que não conseguirem acessar algum problema, mande para contato@ilzd.org e a gente vai dando as orientações que forem necessárias. Mais alguma colocação, pessoal? Sim, todos os templates estão aí colocados na pasta de comunicação. Bom, nós disponibilizamos também uma planilha em Excel que está lá no Drive, para que cada cidade possa olhar ali, se espelhar o que tem de exemplo de Brasília, e foram colocados vários nichos, desde a turma de yoga, ou a turma são os de alimentação, né, em seus vários nichos dentro da alimentação. Então, tem exemplos ali, e a ideia é que cada cidade pegue e abra uma aba e comece a fazer levantamento de iniciativas que têm uma conexão com o conceito lixo zero. Isso desenha um futuro muito positivo para nós, porque daqui a pouco a gente consegue estar disponibilizando e fazendo uma divulgação desse material, das iniciativas que acontecem em cada uma das cidades. Então, você tem lá os parceiros que trabalham com compostagem, por exemplo. Ele está muito ali no teu bairro, outros não sabem. Mas quando você leva isso para um horizonte de outras cidades e a nível nacional também, essa conexão acontece com outros bairros da sua própria cidade. Isso vai valorizando o trabalho. E é um ponto muito importante, porque quando vocês precisarem organizar alguma reunião, algum convite, alguma ação, você já tem catalogado ali quais são as iniciativas que acontecem em sua cidade. Tá? Então, no Drive também está disponibilizada essa planilha, e eu pediria a vocês que preenchessem essa planilha, criando uma aba para cada cidade, para contar aí e colocar essas informações
seguindo lá o exemplo que tem em Brasília. Tem bastante coisa, mas ainda é pouco diante do que a gente precisa fazer de levantamento, tá? Inclusive anunciando e conectando a outros coletivos ou a outros movimentos que tenham em suas cidades, mas que tenham uma relação de conexão muito forte com o conceito lixo zero. Bom, alguns outros materiais, conforme for dando andamento, a gente vai disponibilizando. A gravação da primeira reunião, ela está no YouTube, e aí eu pediria para a Karen colocar o link aí, mas se você entrar lá no YouTube do Instituto Lixo Zero Brasil, e você vai encontrar a gravação da primeira reunião. E essa que está acontecendo agora, nós também vamos disponibilizar para quem queira ver ou vai ajustando para poder ficar mais fácil aí. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta por aqui? Nós estamos caminhando já para a finalização desse dia, pelo que a gente tinha que apresentar, o que a gente pretendia apresentar, que eram esses acessos e as atas e as perguntas frequentes, e vamos alimentar essa planilha das perguntas frequentes com as devidas respostas, para que vocês possam acompanhar ou compartilhar com outras pessoas que precisem, né, ou que queiram chegar, né? Muita gente muitas vezes não pode estar aqui nesse momento conosco, mas aí vai ficando disponibilizado e isso vai propagando e novas ideias vão surgindo, e, por favor, contamos muito com a contribuição de vocês. Legal? Matheus, por favor, gostaria que você fizesse as palavras finais aí para a gente se despedir de todos aí. Meu muito obrigado ao Rodrigo Sabatini, muito obrigado ao apoio aí da Karen, obrigado ao Johan e ao Denner, muito bacana, e obrigado você também, Matheus, e a todos os embaixadores, que a grande maioria eu ainda não conheço, mas assim que sairmos desse novo normal e voltarmos para o antigo, aquele que a gente possa abraçar, beijar, bater palma, mais próximo um do outro, eu com certeza terei a oportunidade de estar aí junto com vocês. Muito obrigado pelo carinho e pela recepção. Valeu, Matheus, por favor. Eu acho que a Celi tem a pergunta aqui. Pode falar, se quiser abrir o microfone, Celi. Oi, gente linda. Bom dia. Antes de mais nada, quero agradecer por toda essa organização da Semana Lixo Zero a nível nacional e parabenizar ao mesmo tempo, porque está muito lindo tudo isso e muito feliz de ver o quanto está amadurecendo, profissionalizando todo esse trabalho, né? Eu, como vocês sabem, eu trabalho aqui na Prefeitura de Guarulhos e devido à legislação eleitoral, nós vamos ter sérias restrições que vai prejudicar bastante o andamento da nossa realização da Semana Lixo Zero aqui em Guarulhos, né? E eu estou pensando seriamente em fazer algumas ações como embaixadora Lixo Zero e não como servidora pública, né? E eu gostaria de saber se vocês estão pensando também, dentro da Semana Lixo Zero, em atividades, webinários que sejam a nível nacional, ou serão só atividades locais? Sim, Celi, nós pretendemos fazer ações nacionais, exatamente fortalecendo e dando inspiração para os coletivos, né, para as cidades, para que possam acontecer. Inclusive, aqui agora eu estava olhando algumas pessoas que estão participando, estou vendo aqui o Roberto Bretas, que é o nosso parceiro, né, da Green Ambiental, e é muito importante, eu até queria falar com ele aqui ao vivo, que vai servir de exemplo para outras pessoas também, a questão das políticas públicas, muito importante, gente, que a gente faça com que elas sejam implementadas. Muitas leis estão sendo criadas, mas colocar na prática tem uma distância enorme em relação a isso. E a gente precisa se unir. Então, acho que a Semana Lixo Zero, vocês como empresários, ou algumas iniciativas, como a Celi está colocando aí como servidora pública, aqueles que já estão engajados, quais são esses movimentos e o que a gente pode estar fazendo a nível nacional
para despertar, sensibilizar e fortalecer o movimento que é de grande importância, de suma importância. O problema não está em acabar com o lixão, o problema está em não formar lixão, é a gente valorizar o resíduo na origem, na ponta. E é essa a nossa catequização, é assim que nós temos que continuar. Eu já tinha me despedido, mas acabei voltando. Por favor, Matheus, está contigo. Tá, não. Obrigado, Celi. Obrigado a todos aí. Acho que esse ano a gente está conseguindo, até por conta do ritmo que está um pouco mais online mesmo, a gente está conseguindo se organizar um pouco melhor, um pouco antes também. Vamos pensar realmente sobre a questão do site. Ano passado foi realmente um investimento que a gente fez, usou do pouco investimento que a gente teve, para vocês terem noção, a gente usou 1/3 desse investimento para fazer um site. Então, foi bem grande, mas, no entanto, esse ano a gente não vai precisar criar, né? Como já tem a maioria das cidades criadas, a gente vai precisar só adequar, né? Mas para isso a gente vai precisar, de qualquer forma, a gente vai precisar de um técnico, porque ninguém tem conhecimento. Se alguém tiver conhecimento sobre essa área de multiplicação de sites e criação e tal, não precisa criar, na verdade. Só precisa mudar o layout, né? Para a semana desse ano e fazer o envio. As senhas todas não mudaram nada, tá tudo igual ano passado. Então, também fica esse convite. Agradeço aí quem está já começando a fazer e tal. Muita gente essa semana veio me pedir material. Eu estava esperando essa reunião para a gente dar esse pontapé. E eu acho que, né, a Semana Lixo Zero está oficialmente iniciada, né? Então, a gente hoje, todo mundo tem condições já de começar a atuar. A gente vai continuar essa reunião justamente para que, principalmente dar essa união para o grupo, né? Porque, da mesma forma, claro, de uma muito menor, os candidatos, alguns, por conta de eles estavam esperando uma candidatura de conversar com as pessoas, de estar junto, de participar de reunião e tal, e mudou. E alguns ficaram nessa, né, deram essa travada, e com o grupo está sendo bem melhor, todo mundo está entendendo como que vai ser feita. A Semana Lixo Zero também, né? Vários aí já estão aí organizando desde 2015, 14, e esse ano deu essa mudança, a gente vai precisar estar se ajudando aí, né? Pode começar a semana, pode começar a divulgar os materiais, pode começar a convidar as instituições que vocês têm, a fazer reuniões aí internas das cidades, e é isso aí. Vamos trocar aqui, vamos fazer uma semana violenta esse ano. Agradeço a todos aí e mando depois a questão do candidato de hoje às 2h da reunião. Mando depois no grupo de embaixadores e no grupo do Instituto. E sobre o Transforma, depois a gente vai passar o material, mas eu não estou muito envolvido nesse evento. Então, mas o Sabatini passa algum material para a gente começar também a fazer uma divulgação aí, que vai ser um evento bem legal. Beleza, pessoal? Boa sexta-feira aí. Bom final de semana. Obrigado, Cadmo, pela reunião, pelas explicações. Johan e Denner também aí pela disponibilidade sempre de estar ajudando. E é isso aí. Vamos para cima. Obrigado, pessoal. Forte abraço. Bom final de semana.